Queridos irmãos de jornada, que Jesus, nosso mestre e amigo, possa estar com cada um de nós, com aqueles que são ligados a nós pelos laços do amor ou da dor, e que nesse momento esse mestre amigo nos auxilie a compreender as suas lições. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? 1. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. 2. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas capítulo 8, versículos de 16 a 17. 3. E chegando-se a eles os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos. E eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. 4. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu lhes falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima, abre aspas, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Fecha aspas. Ele não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé
E então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. 5. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando, à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo se tornou adulto, pode assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra, ainda se perde no nevoeiro. 6. Pergunta-se, que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele? Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. 7. O espiritismo vem atualmente lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o fazem consideravelmente. Os espíritos procedem, nas suas instruções, com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. 8.
a estes 12, enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: Não ireis no caminho de gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas que pereceram da casa de Israel, e pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino de Deus. Trecho de Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. 9. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: Ide às ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. 10. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, devem procurar prosélitos primeiramente entre as pessoas de boa vontade que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo, e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois, então, julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de outra pessoa, porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Essa é uma das parábolas mais importantes para o nosso atendimento e busca de lucidez. Há alguns anos, a FEB, através do curso de aprendizes do Evangelho do 2º ano, fez um estudo sobre essa parábola.
E diz que a luz, o sol, é indispensável a todo tipo de vida. Sem ela, a vida não existe. É a luz física que germina a semente, alimenta, floresce e frutifica os seres. A luz espiritual ilumina o conhecimento e o entendimento da verdade sobre a ciência, a filosofia e a religião, tripé da evolução biopsicossomática. Atualmente, todos os novos conhecimentos e descobertas são difundidos por toda a Terra, através dos meios de comunicação existentes. A Terra é imensa escola e nela não se pode enganar a todos indefinidamente. As posições religiosas, filosóficas ou científicas são analisadas por todos de forma que o predomínio da razão se sobrepõe à credulidade, o amor sobre o mal e a realidade sobre a aparência. Nada se oculta que não venha a se manifestar mais cedo ou mais tarde, com a devida reação. A luz afugenta os amantes das falsas aparências, porque os denuncia. Também há falsa aparência naquele que tem o conhecimento e os guarda para si, pois ninguém, abre aspas, acende uma lâmpada e a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, fecha aspas. Disse Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 que lemos, abre aspas, é assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Fecha aspas. E complementa no item 7 que lemos. Abre aspas. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. Fecha aspas. Pois, abre aspas, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Fecha aspas, como se lê no final do item 4 que lemos. Emmanuel, comentando Paulo no livro Fonte Viva, na lição 65, cita, abre aspas, olhai para as coisas segundo as aparências? O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensorbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Fecha aspas. Conclui Emmanuel, abre aspas. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Fecha aspas. Vejam vocês, queridos irmãos, a oportunidade que estamos tendo do contato com essa doutrina que tanta luz nos traz ao conhecimento, principalmente nos esclarecendo que estamos longe ainda de conhecer toda a verdade, tanto sobre nós mesmos, quanto sobre Deus, sobre sua criação, mas que estamos no caminho e que devemos nos esforçar para expandir cada vez mais os nossos esforços do raciocínio, dos sentimentos, na evolução dos sentimentos através das experiências reencarnatórias, né? Através disso é que conseguimos progredir na questão intelectual e moral, o que há de nos trazer cada vez mais uma luz maior sobre o conhecimento de nós mesmos. E cada vez que isso acontece, podem reparar, nossa gratidão a Deus aumenta, nossa fé se consolida em reconhecer a bondade de Deus, que sabe da nossa imperfeição, mas que vai
dando as oportunidades de que necessitamos, pois que seu objetivo, a determinação divina, é que cheguemos à perfeição. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.